nós estamos estudando a palavra de Deus no livro de Isaías. Estamos ouvindo o que Deus tem a nos dizer através do seu profeta e estamos no capítulo 5 do livro de Isaías. Hoje a leitura será do versículo 20 ao versículo 30. O título do sermão é: O juízo do Eterno está vindo, a ira está a caminho. Aqui o contexto, antes de lermos, é de um povo que se tornou frio diante de Deus, é de um povo que começou a desprezar todo o amor que Deus tinha demonstrado para com eles. E eles começaram a se corromper em coisas pequenas, e isso foi se agravando cada vez mais, e tomando proporções que todas as outras nações começaram a observar, e o nome de Deus estava sendo desonrado em Israel. E quando Deus levantou o profeta Isaías para confrontá-los, eles ignoravam Isaías nos seus confrontamentos, e eles zombavam de Isaías, ao ponto de dizer assim: cadê? Ele vai vir contra nós com sua ira, com sua indignação, cadê ele? Até agora a gente está esperando, porque ele não vem. Eles estavam pedindo pela ira do Senhor, pedindo com o seu comportamento, com a sua forma de falar. Eles pediam que a ira e o juízo de Deus viesse sobre eles. Com um comportamento tão vil, eles clamavam pela ira de Deus e não percebiam. Mas eles não criam que de fato o Senhor estaria vindo, que o Senhor já estava a caminho para encontrar com eles no seu juízo. O que se espera aqui esta tarde é que, quando o mal estiver sendo de forma bem sucinta entrando no seu coração, quando ele estiver entrando no seu coração, você se aperceba rapidamente, para que tome providências, para que isso não chegue a tomar conta de você, a tal ponto de você ficar frio diante da mensagem do Senhor, diante dos anúncios de Deus, e que se um dia você se tornar frio ao ponto de esperar o juízo chegar, que nesse dia você não se faça de coitadinho, como quem não sabia o que estava acontecendo. Primeira coisa que nós vamos ver no nosso texto é o aviso de Deus das más ações, porque Deus faz assim, Ele avisa das más ações antes de chegar o terror, antes dele se levantar em juízo. Ele avisa das más ações do seu povo. Veja o que diz do 20 ao 24: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, que põem o amargo por doce, e o doce por amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, e prudente em seu próprio conceito. Ai dos que são heróis para beber vinho, e violentos para a mistura de bebida forte, os quais por suborno justificam o perverso, e ao justo negam justiça, porque como a língua de fogo consome o restolho, e a erva seca se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se desvanecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo. Aqui estava o mal de Israel. Tudo se resumia a rejeição da lei de Deus
e desprezarem a palavra dele. Por causa disso, o mal foi entrando. E eles começavam agora a olhar para uma coisa perversa e dizer: que bom, que legal, como é prazeroso isso. E olhavam para as coisas benéficas e diziam: nossa, isso me dá até abuso. E os valores eram invertidos. E tudo que era de sagrados, para eles não tinha mais valor. E eles não se satisfaziam com isso, e agora se entregavam aos prazeres que a bebida forte trazia. E o Senhor está avisando: olha, eu estou vendo isso. O profeta dizia: olha aí os teus pecados, ai de você por causa desse caminho, você não pode continuar nesse caminho. Sabe o que Deus estava fazendo aqui? Sendo bondoso, misericordioso. O Senhor, em sua bondade e misericórdia, não deixa o seu povo sem aviso dos males que eles estão praticando. Deus olha para o seu povo, vê o mal e diz: filhos, olha só, você está caminhando para a perversidade, para distante de mim. O amor é isso. O amor de Deus é assim. Ele cuida, ele se preocupa. Por isso ele avisa. Mas observe, antes de avisar que mal viria sobre eles, Deus diz: olha só o que vocês estão fazendo. Como que anunciando de tal maneira que eles voltassem do seu mal. Eu estava preparando esse sermão e me lembrei de Saul, porque Saul foi também avisado que perderia o seu reino por rejeitar também a palavra do Senhor. Saul, a história dele é muito bonita, o início dela. Tão bom se os irmãos chegarem em casa e meditarem em cada aspecto da história de Saul. Um homem que se sentia indigno, um homem que se via como menor da tribo de Benjamim. Ele realmente tinha um coração tão amável, de tal forma que as pessoas que o rejeitaram, ele olhou e disse assim, quando ele foi escolhido por Deus, muitos o seguiram, mas muitos o rejeitaram. E ele olhou e a Bíblia diz que ele se fez de surdo, nem ligou. Só que depois que ele foi estabelecido como rei, Samuel disse: traz aqui os que rejeitaram Saul, eles vão morrer. Saul disse: não, hoje é dia de festa, ninguém deve morrer. Então uma pessoa assim tão amável, tão humilde, se tornou tão soberbo e tão arrogante. Por quê? Porque começou a desprezar a palavra de Deus. E aí ele esperava por Samuel para oferecer ao Senhor holocausto e perguntar a respeito da guerra, e Samuel demorou, e ele foi e se apressou, não obedeceu a ordem do Senhor de que o seu sacerdote, o seu profeta era que deveria fazer aquele rito, e ele mesmo fez, se achou o rei, se achou como se pudesse fazer de tudo. E quando Samuel chega, percebe o que ele fez. E aí Samuel diz que Deus o rejeitou. Então disse Samuel a Saul: procedestes neciamente, loucamente, em não guardar o mandamento do Senhor teu Deus, de que ele te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino para sempre sobre Israel. Ou seja, o que estava acontecendo aqui? Estava acontecendo que Deus tinha enviado Samuel com um propósito de ungir Saul e confirmá-lo naquele momento no seu reino para sempre. Saul jogou fora essa oportunidade. A argumentação dele foi: é que as circunstâncias me forçaram, tudo que estava acontecendo me obrigou, o povo já estava indo embora, eu ia perder a guerra, então as circunstâncias fizeram com que eu desobedecesse. As circunstâncias foram as pancadas que fizeram rachar e minar a fidelidade de Saul ao Senhor.
as circunstâncias que serviriam para provar o genuíno amor de Saul foi usado por ele para sangrar o verdadeiro amor dele por Deus, para sangrar aquele amor que um dia ele teve pelo Senhor. E por que ele fez isso? Simplesmente porque ele não confiou na palavra do Senhor. Deus tem tantas promessas ricas e maravilhosas. No entanto, a demora de chegar a essas promessas faz com que você esfrie o seu amor para com Ele. Assim foi o povo de Israel. Por isso que Jeremias se levanta para repreendê-los, para dizer: olha, por que o amor de vocês passa tão rápido? Por que passa tão cedo? Por que vocês não perseveram no amor pelo Senhor? O Senhor então enviou o seu profeta Samuel para avisar Saul do mal que viria sobre ele, por causa do mal que ele fez contra o Senhor e sua palavra. Meus irmãos, o reinado de Saul estava acabando ali, no momento que ele estava desobedecendo ao Senhor. O aperto fez com que Saul se afastasse do Senhor. E o povo de Israel estava também se apartando do Senhor. E o profeta Jeremias tinha a missão de fazê-los voltar ao Senhor. Da mesma forma que o Senhor fez com Saul, avisando que ele estava fazendo um mal terrível em Israel, ele fez também com o povo de Israel, enviando o seu profeta, avisando do mal que eles estavam praticando. E assim também ele faz com vocês. Ele avisa que há males que precisam ser corrigidos. Todos os domingos o Senhor vos convoca. Todos os domingos o Senhor espera vocês aqui para dizer-lhes o que precisa ser corrigido, para dizer-lhes o que precisa ser mudado, para confrontar o orgulho, a arrogância de vocês. E muitos até arranjam um jeitinho de não serem confrontados, ficando em casa, evitando a mensagem do Senhor. No entanto, isso não alivia o problema dessas pessoas. Pelo contrário, agravam a culpa, porque o Senhor sempre levanta os seus profetas para anunciarem a sua palavra e dizerem, avisarem das más ações do seu povo, antes que chegue o terror. A segunda parte, nós veremos que o Senhor também avisa das consequências, antes que o terror chegue. O Senhor avisa, diz: olha, vocês estão praticando estes males. Depois ele diz: as consequências serão estas aqui. E é o que nós vamos ver aqui no versículo 25, que ele diz assim: por isso se acende a ira do Senhor contra o seu povo contra o qual estende a mão e o fere, de modo que tremem os montes e os seus cadáveres são como monturo no meio das ruas. Com tudo isso, não se aplaca a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. O que é que Deus está dizendo aqui? Depois de avisá-los do mal que eles estavam praticando, agora Deus diz: eu me levantarei em ira contra vocês. E não pense que essa ira terá fim, porque será estendida sobre você. Essa ira não será aplacada, ela estará para sempre sobre sua cabeça. Mas o que o Senhor está fazendo aqui? O Senhor está sendo bondoso de novo, misericordioso novamente. O Senhor, em sua bondade e misericórdia, além de não deixar o seu povo sem aviso dos males que eles estão envolvidos, ainda avisa das consequências que esses males trarão, caso eles insistam em permanecerem praticando o que é perverso e o que traz problema para a sua alma. Eles rejeitavam a palavra do Senhor,
E Deus aqui está avisando. Que amor esse de Deus, que cuidado, que preocupação. Pois bem, foi o que aconteceu também com Saul. O Senhor Deus mostrou a consequência que viria sobre Saul. No versículo 14 de 1 Samuel 13, diz: já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. Então Deus está dizendo: olha que consequência chegou a tua loucura, Saul, a tua desobediência, a que te levou, Saul. Você agora perdeu o seu reino para alguém que Deus escolheu no seu lugar. E era isso que estava acontecendo. Saul estava na sua soberba, na sua cegueira, na sua loucura, achando que podia tudo agora. O homem que iniciou achando que não podia nada, que achou um absurdo Samuel ter chamado ele para ser rei em Israel, agora se achava no direito não só de ser rei, como também de ser profeta, como também de ser sacerdote diante do Senhor. E por causa dessa desobediência ele caiu, por causa dessa desobediência ele sucumbiu, e Deus o avisou: isso que você faz é mal. E depois Deus avisou: as consequências disso que você está fazendo são estas aqui. E Deus está dizendo para o seu povo também hoje que existem consequências para a frieza do coração. Existem consequências para aqueles que ignoram a palavra de Deus. Todo o mal de Israel foi ignorar a palavra de Deus, foi rejeitá-la. Todo o mal de Saul foi rejeitar a palavra de Deus. E o mal que o povo de Deus carrega sobre si hoje é este, de rejeitar a palavra de Deus. Ah, se você não rejeita, que bom. Porém, aqueles que rejeitam, se cuidem, arrependam-se. Quantas vezes na semana você pega a palavra de Deus, não para ler de forma mecânica ou automática, mas para ler ela com profundidade, observando cada detalhe, em espírito de oração, pedindo ao Espírito Santo que por graça e misericórdia desvende os seus olhos, para você descobrir as riquezas que estão ali, naquela leitura. Quantas vezes você faz isso por semana? Quantas vezes você faz isso num dia? Todos os dias o crente precisa ter a palavra de Deus confrontando. Quantas vezes você lê a palavra de Deus, medita nela e diz: o que é que a palavra de Deus nesse momento está falando comigo? Em que ela quer que eu me corrija? Em que ela está me aprovando? Quantas vezes você faz isso diante da palavra de Deus? Porque rejeitá-la é de onde procede toda perversidade. O povo de Israel estava rejeitando a palavra de Deus. Daí a pouco eles começaram a praticar todo tipo de perversidade. E agora estavam invertendo todos os valores. O que era direito para eles agora era torto. E o que era torto para eles agora era bonito, era direito. Bem, o mundo está seguindo nesse caminho. Vocês observem se não está. Pessoas de bem sendo presas, criminosos, traficantes sendo soltos, famílias sendo atacadas e rejeitadas e odiadas só por valorizarem aquilo que Deus estabeleceu. E pessoas perversas que querem destruir a família, olhando e vivendo de uma forma impura e desonrosa, e ainda postando tudo isso em redes sociais, como se estivessem se gabando daquilo que estão fazendo. E ainda atacam aqueles que zelam pelos valores do Altíssimo. Mas isso se espera deles. Por que isso está entrando na igreja do Senhor?
Porque alguns membros começam a se corromper, depois outros, daqui a igreja toda se corrompe. Por quê? Por causa da rejeição à palavra de Deus. É de onde procede todo o mal. Se você começa a ficar frio diante da palavra de Deus, se você a ignora, se você a despreza, a rejeita, se você valoriza qualquer outra coisa acima dela, todos esses males te alcançarão. Mas Deus, Ele é tão amoroso e tão misericordioso, que Ele vai fazer com que você enxergue: olha, está o mal, esse caminho teu é mau, para que você, opa, que loucura, e volte aos caminhos do Senhor. Mas vai que você não faça isso, ainda teu coração esteja duro. Ele é tão amoroso, que Ele diz: filho, volte, porque o fim é esse, a desgraça, o terror está vindo, por sua culpa. Porém, a terceira parte nos mostra que Deus avisa os meios de juízo que Ele trará sobre o seu povo, antes do terror chegar. Do versículo 26 ao 30, você pode ver: Ele arvora o estandarte para as nações distantes, e lhes assobiará, para que venham das extremidades da terra, e venham apressadamente. Não há entre elas cansado, e nem quem tropece, ninguém tosqueneja, nem dorme, não se desata o cinto dos seus lombos. Estão sempre preparados para a guerra, percebem? Nem se lhe rompem as sandálias à correia, das sandálias à correia. As suas flechas são agudas, e todos os seus arcos retesados. As unhas dos seus cavalos dizem-se de pederneiras, e as rodas dos seus carros um redemoinho. O seu rugido é como o do leão, rugem como filhos de leão, e rosnando arrebatam a presa e a levam, e não há quem a livre. Bramam contra eles naquele dia, como o bramido do mar. Se alguém olhar para a terra, eis que só há trevas e angústias, e a luz se escurece em densas trevas. Aqui você vê o Senhor Deus dizendo como virá o mal sobre os pecados do povo. Uma nações perversas, cruéis, muito cheio de vigor e potencial de guerra imenso viria sobre eles. Estava vindo já, estava a caminho, e Deus mostrando para eles. O Senhor estava fazendo isso por quê? Porque o Senhor, em sua bondade e misericórdia, não só deixa o seu povo avisado dos males que eles estão cometendo, avisado das consequências que trarão esses males, como ainda revela como o juízo cairá sobre eles, por terem rejeitado a sua santa palavra. Que amor esse de Deus, que cuidado, que preocupação. Aí você observa, e Samuel também foi avisado pelo Senhor. Outra situação que Samuel resolve rejeitar a palavra do Senhor, e como Deus age. O Senhor ainda confiou uma missão a Saul. Mandou Samuel avisar a Saul de uma missão que ele tinha mais. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Olha só, Deus dando oportunidades a Saul de refazer tudo, de reconstruir tudo, de pegar todo aquele estrago que ele fez na relação com Deus e com a palavra de Deus, e agora começar a ser fiel, atentando para os avisos do Senhor. E o Senhor diz: assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque
fez a Israel? Ter-se se oposto a caminho, ter-se se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás o homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Esse povo aqui tinha provocado a ira do Senhor de uma forma tão intensa que Deus queria exterminá-los por completo da terra. Mas o que fez Saul? Tudo que Deus mandou, mas pegou para si tudo que lhes dava conforto, prazer, satisfação. Pegou o rei com um troféu para que ele recebesse honras e glórias, e pegou os bois gordos, os animais gordos, para si. E aí, quando ele é confrontado pelo profeta Samuel, ele diz: não, mas não, eu peguei os bois para sacrificar ao Senhor. E aí Samuel diz: tem tanto prazer o Senhor em holocausto, quanto em que se obedeça a sua palavra. E Samuel mostra que Deus rejeitou Saul ali também. Mas se você ver no capítulo 15 de 1 Samuel, versículo 27 e 28, você observa que Saul ainda insistia que Samuel ficasse ali e tentasse consertar as besteiras que ele estava fazendo. Mas Samuel disse que não ficaria. Virando-se Samuel para se ir, Saul o segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu a teu próximo, que é melhor do que tu. O que Samuel fez, o que Saul fez, Saul continuou desinteressado pela palavra do Senhor. Igualmente com o povo de Israel nos dias de Jeremias, aqui estava Saul rejeitando a palavra do Senhor. E ele disse a Samuel: não, Samuel, não se vá, fique comigo, ofereça um holocausto ao Senhor, adoremos ao Senhor juntos. Aí você diz: olha, agora ele aprendeu. Não, ele diz: para que o povo, os grandes, não me vejam sendo rejeitado por ti, para que você, apresentando comigo o holocausto, eu seja honrado entre o povo. Então o que ele se preocupava era só com o próprio coração. Ele não estava preocupado com a palavra de Deus em tempo nenhum. O mesmo mal que tempos depois alcançaria Israel e que o profeta Jeremias precisava denunciar para o bem deles, estava acontecendo com Saul também aqui. A guerra estava sendo travada, o anúncio do terror foi dado, o dia foi anunciado. Portanto, Saul sabia de onde vinha a sua desgraça. Saul, ele foi avisado. Por quê? Deus não disse diretamente que a sua desgraça estava nessa guerra contra os filisteus, mas ele disse que hoje de ti o reino de Israel foi tirado e dado ao teu próximo. Então, nas entrelinhas, Saul entendia que o mal dele estava vindo através dos filisteus. Ouça os sinais, veja o que está sendo construído, não apenas de bom. Tem muitas coisas boas que você constrói no seu dia a dia, que são relacionados à palavra de Deus. Mas também observe com cuidado o que está sendo construído de ruim na sua vida. Daí você vai poder rever tudo isso e voltar ao Senhor. Daí você vai poder evitar o mal
que está a caminho vindo contra você. A glória de Israel não interessava para Saul. A glória de Israel não interessava para os povos nos dias de Jeremias. Saul disse especificamente assim: pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore ao Senhor teu Deus. Ele queria só honras humanas, prazeres humanos, valores humanos. Era o que o povo de Israel estava fazendo e que o profeta Jeremias estava denunciando, como o profeta Samuel estava denunciando, e como todos os domingos no púlpito é denunciado, e que só você sabe em que precisa melhorar, só você sabe o que precisa ser corrigido. E Deus está do seu lado, pronto a vencer essa batalha com você. O que resta é você crer, temer e obedecer ao Senhor. O povo de Israel estava sendo avisado pelo profeta do Senhor sobre os meios de destruição que estavam se avizinhando. Saul foi diversas vezes também avisado. O mundo está sendo avisado através de guerras, pragas, pestes, violência, fome. Nenhum destes está dando ouvido ou deu ouvidos ao Senhor. Você está sendo avisado domingo após domingo. Falta voltar ao encontro do Senhor, ao encontro dos avisos. Faltar a esses avisos não ajuda em nada, como eu falei, só piora a situação. Então, todos os domingos o Senhor tem algo a dizer a você. Você tem algumas opções: ouvir esses avisos de casa, no seu conforto, e rejeitar a palavra do Senhor, que diz que o seu povo tem que estar reunido num ajuntamento solene. E aí você de casa ouve a correção do Senhor, desobedecendo o Senhor por não estar na casa dele quando ele exige que você esteja. É importante que você observe essas coisas, porque você também tem a opção de ignorar, até vir de sua casa para a igreja, mas sair daqui como se nada tivesse sido dito, como se não precisasse de correção alguma. Eu encerro lembrando aos irmãos: Deus, Ele ama demais o seu povo, e Ele sempre avisará ao seu povo antes de enviar o terror. Ele avisará em que o seu povo está errando antes da chegada do terror. Ele avisará das consequências que o seu povo está semeando antes do terror chegar. E Ele avisará como é que o juízo chegará. O seu povo precisa estar atento. Quais são os males que estão se avizinhando? Observe. Às vezes o mal é justamente a sua frieza diante do Senhor. Pior mal que você sofrer terríveis pragas, pior mal que você sofrer uma doença ou ser pego pelo inimigo e morto por ele, é o mal de você ser entregue ao seu próprio coração. Que Deus tenha misericórdia do seu povo e nos ajude neste momento. Amados irmãos, tudo isso é um aviso. É um aviso para que o povo pare de brincar de ser cristão. Parar de brincar de ser cristão. Parar de ser louco. Não tratem a palavra de Deus como se fora um manual de ludicidade, um manual divertido, que você lê, aprende algumas coisas e depois sai para os seus pecados. Que Deus corrija o seu povo.
e a palavra de Deus esteja sempre sendo acolhida e honrada diante de cada um aqui. Vamos responder a mensagem, meus irmãos, tendo um momento também muito especial. Um momento onde nós vamos receber do Senhor o alimento também espiritual, representado na sua Santa Ceia, na Eucaristia. Então eu peço aos amados irmãos que abram a palavra de Deus na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, o capítulo 11. Do versículo 23. O apóstolo Paulo, ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E aí o apóstolo Paulo diz que muitos estavam adoecendo e morrendo por causa disso. Da mesma forma que o sermão avisou o povo, brincando com a Santa Ceia, ignorando a sua importância, estava sucumbindo, mas não sem aviso. E uma coisa interessante aqui é que o apóstolo Paulo diz que não foi Pedro que ensinou ele a respeito da Santa Ceia, não foi Tiago, não foi João, não foi nenhum dos apóstolos. Ele recebeu diretamente as instruções do Senhor, porque ele se tornou um apóstolo. Tudo bem, foi depois da ressurreição de Cristo, mas ele teve o mesmo tratamento que os outros apóstolos tiveram. Paulo aprendeu do Senhor Jesus diretamente, para depois exercer o seu apostolado. Da mesma forma que foi com os outros apóstolos, foi com o apóstolo Paulo. E nesse momento nós vamos desfrutar da ceia do Senhor. E eu peço aos irmãos que entendam, quando a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem, coma e beba, não está falando de um exame de pecados, porque o culto já fez esse exame, e você já pediu perdão, e Deus é poderoso para lhe perdoar. O que ele está dizendo é: examine, para você ver se você entende a palavra de Deus, o valor que esse culto tem, o valor que a Santa Ceia tem, que esses alimentos têm. Examine-se e perceba, é um memorial. Não é como a Igreja Católica diz, que se transforma em sangue o vinho, que se transforma em carne o pão. Não, é um memorial, mas também não é um memorial que não traz benefícios para o seu povo, porque junto nesse memorial existe uma bênção espiritual. Então, cada irmão examine, veja, reflita, medite que esse vinho, esse cálice, representou aquele sangue sendo derramado por amor a você. E que o pão que será partido representa a carne do Senhor, que foi dilacerada pelos chicotes por amor a você. Então, que desfrutemos desse momento solene e tão importante.
Meus irmãos, o Senhor, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Assim como o Senhor ordenou aos seus apóstolos, eu também passo o pão para que todos os irmãos, nesse momento, se alimentem do corpo de Cristo aqui representado no pão. Eu passo pelas mãos do nosso presbítero Osmar. Tomai e comei, disse o Senhor. Meus irmãos, se alguém for omitido, diga-se manifestado. Por semelhante modo, o Senhor, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Tomai dele todos. Fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Eu passo pelas mãos do vosso presbítero Carlos o cálice do Senhor. Tomai e bebei, disse o Senhor, se é o meu sangue derramado por vós. Amém? Então, se alguém que aqui foi omitido, queira se pronunciar. Então, nós vamos, nesse momento, encerrar o culto com a bênção, com a oração e com a bênção apostólica. Pedir para o irmão Lorivaldo
nos conduzir em uma oração